Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Quantos acharam? Amém? Glória a Deus, aleluias. Está escrito assim: assim diz o Senhor, não se orgulhe, ó sábio, na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Se alguém quiser se orgulhar, se orgulhe em me conhecer e em me entender. Diga amém. Eu confesso aos irmãos que desde o dia que o Espírito Santo colocou no coração dos nossos pastores acerca do ano do amor, eu tenho tentado estudar um pouco mais acerca desse assunto, e o Espírito Santo estava a produzir uma palavra no meu espírito acerca desse tema. Mas ontem Deus falou forte comigo acerca de outro assunto, e eu quero ser fiel na direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor irá falar através dos meus lábios, ela é simples, mas eu tenho absoluta certeza que Ele vai falar com muitos de nós aqui, porque veio da parte dEle. Por isso eu peço aos irmãos, preste bastante atenção, não perca o teu tempo. Você veio aqui com um propósito, não apenas ver amigos. Claro que a unidade é importante, mas você veio aqui adorar o nome do Senhor, amém? E você também adora a Deus quando você absorve como esponja a palavra ministrada do altar. Diga comigo, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade com Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos traz uma verdade espiritual de extrema importância para a nossa caminhada como cristão. Todos os textos da Bíblia são extremamente importantes, mas mesmo sabendo que toda a palavra fora revelada pelo Espírito Santo através de homens de Deus, em alguns textos Deus decide colocar a sua assinatura, e esse texto que acabamos de ler é um destes textos. Ele inicia-se dizendo: assim diz o Senhor. E todas as vezes que você vê a assinatura de Deus em um texto específico, o propósito é: tenha atenção redobrada acerca deste assunto. E esse texto, nos trazido pelo profeta Jeremias, ele nos fala sobre 3 virtudes presentes nesse contexto. A primeira virtude apresentada pelo Senhor é a virtude da sabedoria. A segunda virtude apresentada pelo Senhor é a virtude da força. E a terceira virtude apresentada neste contexto é a virtude da riqueza. Cada uma dessas virtudes possui como pano de fundo, com o propósito de trazer uma conotação, ou seja, um discernimento acerca de si. A sabedoria aqui, ela nos fala sobre a inteligência. A sabedoria aqui, ela nos fala sobre o conhecimento. A sabedoria aqui, ela nos fala sobre o domínio da ciência. Ao cabo que a força, ela nos fala sobre o poder, ela nos fala sobre o domínio, ela nos fala sobre a influência. A riqueza, ela traz uma conotação de glória, uma conotação de honra. Deixa eu dizer algo para você: Deus não tem nada contra a essas virtudes. Deus não é contra essas realidades. Deus não se opõe a virtude alguma. A única coisa que Deus rejeita é que essas virtudes alcancem o espaço do meu coração
e do teu coração que deveria ser devoltado apenas a Ele. O que nós precisamos compreender é que o nosso Deus, Ele se preocupa com o nosso coração, e tudo que é colocado entre Ele e o nosso coração, Ele não aceita. Diga para quem está do seu lado: Deus está preocupado com o teu coração. Fala para quem está do teu lado: não se glorie nas virtudes que você possui. A palavra gloriar significa expressar orgulho exagerado acerca de si, ou acerca das suas conquistas. O grande problema nosso não está na sabedoria, o grande problema nosso não está na força, o grande problema nosso não está nas riquezas que adquirimos ao longo da nossa jornada na terra. O grande problema nosso está no orgulho do nosso coração. Atribuímos aquilo que é honra a Deus sobre nós. Acreditamos que a nossa capacidade nos fez alcançar aquilo que o Espírito de Deus nos fez alcançar. E o grande problema é que este orgulho, ele é inimigo de Deus, porque através do orgulho, muitos nós temos nos saído da presença do Senhor. Diga comigo: glória a Deus. Entenda, queridos, que quando Deus levanta o profeta Jeremias para nos trazer essa dura advertência, ele é sabedor que aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. E Deus está preocupado aonde encontra-se o teu coração, querido. Como anda o teu coração? Nós iniciamos agora o ano de 2018. Muitos de nós estabelecemos metas pessoais, metas familiares. Muitos de nós estabelecemos sonhos e depositamos no altar, na presença do Senhor, diante do Deus dos céus. Muitos de nós acreditamos que Deus irá nos abençoar e que nós iremos alcançar aquilo que muitas vezes Ele nos prometeu. Mas a grande questão aqui é que nós precisamos estabelecê-lo primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Ele não pode estar na retaguarda, ele não pode ficar para depois. O propósito é estabelecê-lo sempre como primeiro, porque dessa forma ele será glorificado. Eu acho interessante que Jeremias capítulo 9, versículo 24, ele nos diz assim: o que se orgulhar, se orgulhe em me conhecer. O conhecimento de Deus me conduzirá à intimidade com Ele. Eu preciso conhecer a Deus. O grande problema aqui, apresentado pelo autor, é um problema que tem sido acentuado sobre a vida da igreja do século presente. É que muitos de nós não desejam mais conhecer a Deus como desejava anteriormente. Você se lembra quando você iniciou na sua caminhada de fé? Como você desejava conhecê-lo? Como você desejava estar pertinho dele? Como você desejava e praticava estar horas com ele? O desejo do teu coração era sempre conhecê-lo. E o grande ponto aqui é que muitos de nós hoje estamos tão possuídos de vontade de alcançar sabedoria, de alcançar riquezas, de alcançar poder, de alcançar glória humana, que nós nos perdemos na caminhada. Nós nos perdemos na caminhada, na busca desenfreada por aquilo que sonhamos, por aquilo que queremos, por aquilo que almejamos. Nós nos perdemos e deixamos o Senhor de lado. O que a Bíblia está querendo nos dizer é que as virtudes dessa terra não se comparam ao prazer interior proporcionado por um relacionamento íntimo com Deus.
Por mais que você seja bem sucedido, por mais que você chegue na ponta aonde você sempre sonhou, aonde Ele falou que um dia iria te plantar, um dia iria te colocar, deixa eu dizer para você, você nunca terá o prazer que você sempre sonhou, se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, se relacionando intimamente com Ele. Eu acho interessante a proposta do profeta Oséias. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É interessante que a maioria de nós ficamos no conheçamos. Nós iniciamos a nossa jornada buscando conhecer a Deus, mas o prosseguir, a revelação está no prosseguir. Prosseguir é permanecer buscando o conhecimento da vida de Deus. Sabe por quê? Só prossegue aqueles que conseguem ignorar as distrações da terra. Eu preciso conhecer. Eu preciso continuar prosseguindo em conhecer. Prosseguir. Dinheiro é bom, glória a Deus. Por isso que Deus compara o ouro à sua glória. Deus não é contra o dinheiro. Deus não é contra o poder. Deus não é contra as riquezas. O grande problema é o lugar que essas coisas têm tomado no seu coração. Se o seu coração for preenchido por Ele, irmãos, você pode ter tudo que um dia Ele sonhou e nada vai mudar na sua vida. Você já viu alguém que troca de carro e para de vir na igreja? Alguém que muda para o condomínio fechado porque sempre sonhou, Deus prometer há 20 anos atrás, ele consegue de repente abandonar a fé. Pessoas que não entenderam que precisam prosseguir em conhecer o Senhor. Eu preciso me relacionar intimamente com Deus dos céus. Como que eu conheço alguém, igreja? Passando tempo com essa pessoa. É impossível eu conhecer o pastor Salmo apenas vendo ele no culto de domingo. É impossível você me conhecer apenas me vendo no altar. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos passar tempo junto. Nós precisamos comer sal junto. Sabe o que esse ditado diz? Que nós precisamos comer um prato de sal. Significa que nós precisamos fazer muitas refeições juntos, para que tenhamos a oportunidade de conhecer um ao outro. Agora, se você só encontra Deus no culto, ou através de um vídeo de WhatsApp, ou através de uma camiseta com um versículo bíblico, eu quero dizer algo para você: você nunca terá intimidade com Deus. O grande problema é que nós só falamos com Deus nos cultos de domingo, nós só nos relacionamos com Ele nos cultos da quarta-feira. Nós só oramos quando um homem de Deus está no altar, puxando a nossa oração, como se fosse o motivador da fé. Ficamos uma semana toda ignorando Deus dos céus, e na hora da aflição da nossa alma, falamos com Ele como se fôssemos íntimos dEle. Se nós continuarmos com essa condição, nós nunca seremos íntimos dEle. Esse não é o propósito que Ele sonhou para mim e para você. Esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito dEle para nós é que sejamos íntimos com Ele. Se eu quero ser íntimo de Deus, eu preciso em primeiro lugar começar a passar mais tempo com Ele. Deixa eu mostrar para você como de muitos dos nossos valores estão invertidos.
Há 3 personagens que tiveram experiências de intimidade com Deus. Eu quero citar apenas 3. O primeiro, Moisés. Quando nós lembramos da figura de Moisés, nós lembramos de Moisés como alguém que se tornou legislador, que recebera da parte de Deus os 10 mandamentos. Nós olhamos para a figura de Moisés e nos lembramos daquele que fora usado por Deus para extrair o povo do cativeiro do Egito e conduzi-lo até a terra de Canaã. Mas na verdade o ponto central da história de Moisés, eu acredito que a maior coroa carregada por esse homem se encontra em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Diz a Bíblia: e falava o Senhor com Moisés, face a face, como se fala com um amigo. Você pode produzir muito dentro da casa do Senhor. Se o seu coração não estiver conectado com Deus, você está fora da proposta. O propósito é que você tenha o coração ligado a Ele 24 horas por dia e se torne alguém íntimo de Deus, a tal ponto de Deus ver você como um amigo. Sabe o que os amigos fazem? Os amigos confiam um no outro. Essa relação em que eu confio em Deus e Deus não pode confiar em mim está errada. Esse nível de relacionamento é mentiroso. Eu preciso confiar em Deus e Deus precisa confiar em mim. Eu preciso emitir uma resposta para o céu. O segundo personagem que teve uma experiência íntima com Deus foi Abraão. Perceba que quando nós falamos de Abraão, naturalmente você lembra do pai da fé. Diga comigo, amém. Esse homem esperara 25 anos para o cumprimento de uma promessa feita por Deus. E a Bíblia diz que ele não apenas esperou, mas ele esperou dando glória a Deus. Só que Abraão, a maior coroa, eu acredito, desse homem não fora ser chamado como pai da fé. Em Tiago 2,23 diz que Abraão fora chamado de amigo de Deus. Um homem que se tornou íntimo de Deus. Um homem que Deus podia confiar. Um homem que Deus conhecia o seu caráter. Não era apenas um crente dentro da casa do Senhor, ele era amigo, ele era íntimo. A terceira figura que nos traz, que nos passa um relacionamento de intimidade com Deus fora Davi. Quando nós falamos de Davi, talvez a maior coroa deste jovem fora ter derrotado Golias, o gigante. Mas eu acredito que não fora. Diz a Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim: achei Davi um homem segundo o meu coração e que fará a minha vontade. Davi tinha um coração conectado com o coração de Deus. Isso é intimidade. Davi era íntimo de Deus. Perceba que nós não estamos falando de perfeição. Nenhum desses 3 homens eram perfeitos, mas eles entenderam que nada na terra era superior à amizade de Deus. Quantos de nós temos trocado coisas pela presença dEle? Irmãos, eu digo com toda a minha força, não há um dia que eu não feche a porta do meu escritório quando o tapa está comendo. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu já perdi bons negócios para ficar dobrado e falando com Ele, dizendo: Deus, apenas clamando: Deus,
porque não existe nada comparado a essa presença. Eu não vim aqui falar para você de filosofia humana, eu não vim aqui tentar surpreender você com a minha inteligência, não. Eu vim dizer para você que Deus nesses dias está à procura de verdadeiros e não de falsos. Há 3 personagens que se perderam em suas virtudes. O primeiro personagem da Bíblia que se perdeu na sua virtude chama-se Salomão. Perceba que em 1 Reis 4:29 diz que a sabedoria que Salomão recebeu, ele foi encharcada de tanta sabedoria de Deus, que a sua sabedoria fora comparada à areia da praia do mar. Significa que se alguém puder contabilizar a areia da praia do mar, essa pessoa terá a dimensão da profundidade da sabedoria desse homem. 1 Reis capítulo 3, versículo 12 diz que nunca houve antes de Salomão e nunca haverá depois de Salomão um homem que recebera tamanha sabedoria da parte de Deus. Uma virtude extraordinária, é considerada por muitos como a mãe de todas as virtudes. Salomão foi tão sábio, mas afastou-se do caminho do Senhor e não conseguiu sequer manter o seu reino. Um homem cheio de sabedoria de Deus, mas que perdeu a visão. As coisas que Deus permitiu você alcançar pela graça dele, não podem alcançar um lugar tão poderoso no teu coração, porque se você não tiver inteligência e sabedoria da parte dele, discernimento de espírito, você vai se perder na caminhada, e esse não é o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus é que você tenha coisas como não se tivesse nada. Eu tenho uma casa, mas ela não ocupa o principal lugar do meu coração. Eu tenho um carro, mas ele não ocupa o principal lugar do meu coração. Eu tenho uma fazenda, mas ela não ocupa o principal lugar do meu coração. Eu tenho uma empresa, mas ela não ocupa o principal lugar do meu coração, porque este tem dono, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o meu Senhor. É esse Deus que deve ter as primícias do teu coração. O segundo personagem que se perdeu em suas virtudes fora Sansão. Sansão era um jovem juiz que fora levantado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele julgara Israel por aproximadamente 20 anos. E diz a Bíblia Sagrada que no tempo de Sansão, ele era considerado o homem mais forte daquela época. Mesmo sendo tão forte, ele se afastou do Senhor e foi morto de forma humilhante. A sua sabedoria, a sua força, as suas riquezas, sem a presença de Deus, ela vai te levar para a cova. Nós precisamos entender que tudo isso é muito bom. Irmãos, é muito bom morar numa casa boa. Irmãos, é muito bom ter uma empresa que traz dinheiro todo dia. Irmãos, é muito bom andar num carro de luxo, mas nada disso pode estar no lugar de Deus. Você não veio aqui nessa noite para ouvir o que você queria ouvir. E eu não estou importando se você está gostando ou não, querido, com todo respeito. Você precisa nessa noite entender que é tempo de reposicionamento. Deus não está satisfeito com o meu eu, Deus não está satisfeito com o teu eu. A forma que nós estamos conduzindo as coisas não está agradando o coração de Deus. O terceiro personagem que se perdeu em suas virtudes, diz a Bíblia, Nabucodonosor, rei da Babilônia.
A Babilônia naquela época era considerado o maior império da terra. Era comparada talvez aos dias atuais, aos Estados Unidos da América. Para que você compreenda, ela possuía o maior aglomerado de ouro de sua época. O rei Nabucodonosor ignorou a voz de Deus. E diz a Bíblia que quando ele ignorou, ele foi arrancado do reino, foi humilhado e passou a viver como um animal. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo nessa terra é de Deus, todas as coisas é de Deus, Ele manda em todas as coisas. Nós precisamos compreender que nada sai do comando de Jeová. Muitas vezes nós ignoramos a Deus, pensando que Deus é um menininho bobo, que está sentado no tamborete observando as coisas de qualquer forma. Deus não é homem, queridos, Deus é Deus. Esse homem achou que por ser a figura mais pública da terra naquela época, o homem mais poderoso daquela época, ele poderia ignorar a verdade de Deus. Mas diz a Bíblia que ele sofreu as consequências. Diga comigo, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 25, versículo 14, rapidamente. A Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele revelará os seus segredos. Qual que é o preço da intimidade, irmãos? Diga comigo, o temor. A palavra temor significa sentimento profundo de respeito e obediência. Olha para mim, igreja. Como nós queremos ter intimidade com Deus, se nós somos obedientes a nós mesmos e não a Ele. O fato de sermos religiosos não nos faz ser íntimos dEle. Se nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos aprender a fazer duas coisas no mínimo: passar mais tempo com Ele e sermos homens e mulheres cheios de temor. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Deixa eu dizer algo para você: obedecer a Deus vai custar você deixar de ouvir a sua própria voz. O que você pensa é importante, mas não é mais importante o que a palavra de Deus diz. Se eu quero ser um homem e uma mulher íntimo de Deus, eu preciso aprender a ser obediente a Deus. Sabe qual o resultado que podemos alcançar se estivermos íntimos de Deus? Para que você tenha ideia, a intimidade com Deus de apenas um homem pode mudar a história de Goiânia. Eu vou provar isso na palavra. Jeremias capítulo 5, versículo 1 diz assim: percorrei, pois, nas ruas de Jerusalém, observai nas praças, procurai nas praças, se encontrais uma só pessoa que viva com temor e com intimidade, e que pratique a justiça e busque a verdade, e se achar, eu perdoarei a cidade. A começar de mim, nós precisamos voltar às nossas origens. Precisamos ser homens e mulheres cheios de temor. Sabe por quê? O temor vai fazer você ser quem Deus sonhou, na ausência das pessoas. Quando não tiver ninguém que você conhece lá, você vai continuar temendo a Deus, sendo obediente à palavra de Deus, e não vai sair da rota, porque você presta conta para o céu e não para homens. A cidade de Goiânia, o estado de Goiás, a nação brasileira estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos posicionar, começar de mim.
Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres obedientes. Para finalizar, eu quero falar sobre 3 práticas indispensáveis para que nos tornemos íntimos de Deus. Apenas 3 práticas indispensáveis para que nos tornemos íntimos de Deus. Pastor, é uma nova revelação? É algo que você já ouviu, acredito que aproximadamente algumas centenas ou milhares de vezes. Mas o que vai mudar a nossa história como igreja não é o ouvir, é o colocar em prática. E nessa noite, o que o Espírito Santo espera verdadeiramente de mim que estou no altar e de você que está sentado me ouvindo, é que você coloque essa palavra em prática e mude de vida para todo sempre. A primeira prática indispensável para que eu me torne íntimo de Deus, eu preciso praticar a leitura diária da palavra de Deus. Diga comigo, amém. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Queridos, o grande problema nosso é que nós somos uma geração que nós queremos fazer só aquilo que nos dá prazer. Nós temos muito mais facilidade de sentar na frente de uma novela demoníaca transmitida pela Rede Globo e ficar 1h30 do que lermos apenas um versículo da palavra de Deus. Sabe por quê? A maior desculpa categórica dos cristãos é: eu não tenho prazer quando eu leio a palavra. Davi, diz a Bíblia, no Salmo 1, versículo 4: antes o meu prazer está na lei do Senhor. Durante muito tempo eu questionei a Deus: Deus, o negócio é dureza, Deus, está faltando um pouquinho de prazer. Coloca um pouquinho aqui, uma pitadinha de prazer que o tapa está comendo. Está difícil, Senhor, para poder encontrar prazer na leitura da palavra. Senhor, me dá graça. Até um dia o Espírito Santo trouxe clareza. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele trouxe clareza sobre esse versículo. Aí ele disse para mim assim: sabe por que você não tem prazer na palavra? Porque você não teve o discernimento que Davi teve. Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Davi fez do seu relacionamento com a palavra algo diário, 2 vezes ao dia. Ele entendeu que tudo era importante, mas nada era tão importante quanto o relacionamento que ele tinha com a palavra. Nós temos que trocar o casual pelo hábito. De acordo com a ciência, qualquer coisa que você estiver disposto a fazer, se você permanecer por 21 dias, você faz disso um hábito. Eu sou experiência. Eu fiquei 20 anos sem entrar numa academia. 20 anos. Há 4 meses e meio para 5 meses atrás, 5 meses, quando meu filho nasceu, eu tive um flash. Eu tenho 3 filhos. E eu estava deitado na cama, eu não estava dormindo. Eu imaginei, algo veio na minha mente. Eu imaginei que eu tinha falecido porque eu não estava cuidando da minha saúde. E eu parei para pensar como seria a vida dos meus filhos. Eu sei que Deus é pai acima de mim, mas eu me preocupei. E naquela hora eu disse: Deus, eu vou cuidar mais da minha saúde. No dia seguinte, às 5h30 da manhã, eu estava na academia. Eu já tinha tentado umas 5 vezes ao longo de 20 anos e não tinha conseguido. Mas eu tomei uma decisão: eu vou fazer de algo casual um hábito.
Eu não estou falando para te impressionar, isso é uma particularidade. Eu emagreci 10 quilos, queridos, durante 4 meses e meio, sabe por quê? Porque eu entendi que há decisões que precisamos fazer e acabou. Eu não tenho que ler a Bíblia como eu leio um gibi, de maneira aleatória. O dia que eu tenho tempo, eu leio a palavra de Deus. O dia que não dá, não Deus, Deus entende, pede perdão, como diz a peça. Não é por aí, é questão de sobrevivência, igreja. Como que nós queremos morar na Santa Jerusalém, se nós não ouvimos a Ele falar? Nós precisamos tomar uma decisão como igreja. No ano de 2018, eu preciso ler a Bíblia inteira, para a glória de Deus, custe o que custar. Todos os dias eu vou ler a palavra, mesmo que me custe tudo. É interessante que estava conversando com o pastor Alain há um tempo atrás, e ele estava contando da experiência dele. Talvez nem você se lembre, aquele dia que eu te liguei, da quantidade de livro cristão que ele tinha lido. E a pergunta é simples: custou alguma coisa? Porque nós temos uma impressão equivocada de achar que para o outro não custa nada. Custa tudo para todo mundo, mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela não tem estrutura se eu não falo com Ele e Ele comigo. Que fé é essa? Como vou ter intimidade com quem não fala comigo? A segunda prática que precisamos, indispensável para termos intimidade com Deus: pratique diariamente, em todo o tempo que possível, a prática da oração. Lucas capítulo 18. Eu acho impressionante a perfeição e a conexão da palavra. Eu fico às vezes assustado com essas conexões espirituais. Lucas capítulo 18. Disse Jesus. Quem está falando aqui é quem? O apóstolo Paulo? Pedro? João? A Bíblia está dizendo que disse Jesus. Então o que é que nós temos que fazer? Prestar atenção redobrada, porque ele está colocando a assinatura dele aqui. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Primeiro, a Bíblia não está estabelecendo a liberdade para o cristão orar quando quiser. Está sendo estabelecido aqui para nós, como igreja, o dever de orar. Se você não orar, não adianta reclamar, queridos. Um amigo meu, eu fui fazer uma colonoscopia, endoscopia. Eu levei um procurador amigo meu, e ele foi comigo. E quando a moça me colocou na sala ali, eu não estava passando muito bem, e ela colocou a seringa, eu tinha 12 horas que eu estava naquele jejum específico. Ela colocou e eu estava lá na sala, e eu estava orando, falando com Deus. Ele chegou perto de mim e falou assim: meu irmão, você está variando, meu irmão, você está variando. Ele não entendeu o que eu entendi, a revelação, o dever de orar sempre. A Bíblia diz em Judas, versículo 20, porque tem apenas um capítulo, que nós precisamos orar todo o tempo, em todo o tempo.
Nós precisamos orar em todo o tempo, irmãos. Quando você não puder orar em português, ore em línguas estranhas, porque você está sendo edificado, construído. Eu estou no banco, eu sei que a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue, não importa, eu estou e estou caladinho no meu quietinho. Ninguém sabe o que eu estou pensando, tão pouco o que eu estou falando, porque a Bíblia diz que quando eu falo em outras línguas, a minha mente fica infrutífera, e eu falo a Deus, não aos homens. Nós precisamos entender que oração é questão de sobrevivência. A palavra dever significa obrigação. E nunca esmorecer fala sobre algo permanente. Orar, em uma tradução simples, significa falar com Deus. E isso é a obrigação do cristão. Como é que eu vou ter intimidade com alguém que eu não converso com ele? Depois, tem crente que é tão cara de pau, que ele não fala com Deus a semana toda. Ele não fala com Deus. Ele passa a semana de maneira relapsa. Ele trata Deus como qualquer um. Aí de repente alguém chega aqui, aceita Jesus, é batizado no Espírito Santo, começa a ser abençoado por Deus. Ele questiona Deus. Nós precisamos entender essa verdade espiritual. Nós não podemos mais continuar como infantis na fé. Não é apenas sair de casa e vir para o culto. Cultura miserável estabelecida em nossa nação, que eu venho para receber. Não! Eu não venho para receber. Eu recebo o tempo inteiro, e o principal eu já recebi. Quando eu venho para cá, eu venho com o coração cheio de gratidão, queridos. Essa semana, quando eu peguei os meus exames, eu falei: Deus, esses dias eu estou chorando tanto, com tanta coisa simples. Eu tenho pedido um coração cheio de gratidão para Ele. Sabe por quê? Nós somos muito ingratos. E eu olhei e falei: Deus, é cuidador demais. 10 anos sem ir no médico, Deus. Conecte teu coração nessa noite com Ele. Não sai mais da tua casa para vir para cá como pedinte da fé. Não faça isso não, querido. Venha para oferecer o seu melhor, a sua adoração, o seu sorriso. Eu já sentei muitas vezes ali, numa condição como muitos de nós, sem ter nada a oferecer. E eu aprendi que mesmo assim, quando aqueles dias tão difíceis, quando eu levanto a minha mão e entrego apenas o meu coração e a minha sinceridade, Ele recebe. É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos mais ser conhecidos como pessoas que são cristãs dentro da casa do Senhor e são iguais ou piores do que o homem do mundo quando estão fora. A nossa disciplina de oração diária revela o nosso nível de relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 nos ensina a orar em nosso quarto. Isso significa que eu posso estabelecer um lugar secreto. Eu acho interessante, irmãos, eu gosto tanto de música, eu ouço música sempre que posso. Eu estou sendo sincero, não sarcástico. Mas a gente tem uma propriedade para cantar, mas a gente não consegue absorver o lugar secreto. Que música linda, perfeita, mas não cai, a gente não consegue cair na real, que aquilo ali é para a gente viver na prática. Não é um lugar secreto só domingo, não é um lugar secreto só quarta-feira, não, é um lugar secreto da minha casa, é um lugar secreto no meu quarto.
Tem dias na minha casa que eu estou babando no chão, dentro do meu quarto tem um closet, eu entro ali, tem um espelho, eu me dobro ali. E esses dias eu tive uma experiência linda. Eu estava chorando, queridos, porque tem dia que a situação não é fácil. Bem-vindo ao mundo dos viventes. E eu estava muito preocupado com tantas coisas. Lembrou de Marta e Maria? E eu estava preocupado, eu ajoelhei e comecei a chorar. E eu não conseguia falar nada, eu só chorava. De repente eu estava assim, babando. Na hora que eu olho, a minha filha estava falando: Deus, abençoa meu pai, Deus. Deus abençoa ele. Quando eu vi aquilo, eu falei: Deus, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Não é apenas uma experiência, é um legado que estamos construindo para louvor da glória do Senhor. E aquilo é a maior satisfação que alguém pode receber. Pratique oração diária. Não se importe não o que as pessoas pensam a seu respeito. No começo, há 3 anos e meio, eu sou empresário, e eu não sabia muito bem como lidar com isso. Eu ficava preocupado, pastora, o que os meus funcionários achavam, porque umas 3 vezes ao dia, eu ia entrar lá no meu escritório e trancava, e eu deixo o escritório aberto. Eles têm liberdade para me procurar o tempo todo. E eles ficavam preocupados, o que estava acontecendo comigo. Aí um dia eu falei para eles, alguns acharam meio louco, outros entenderam, e o Espírito Santo falou: filho, não tenha vergonha de que você é em mim. Nós não temos que ter vergonha. Nós estamos exportando a cultura do céu para a terra. As pessoas precisam querer o que nós temos. Eu não tenho que ser, como empresário, um modelo parecido com os empresários dessa terra. Não, queridos. Eu preciso ser conforme a Bíblia diz que eu preciso ser, e acabou. Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos um modelo, e nós temos que seguir o modelo da palavra do Senhor. Mesmo que isso te custe tudo. Se eu puder falar algo para você a partir de hoje, viva intensamente essa palavra, e você vai ter o ano mais extraordinário da sua vida. Diga glória a Deus. Quero falar sobre a terceira prática indispensável para a intimidade com Deus. Diga comigo: a prática do jejum. É interessante que para alguns, jejum é algo ultrapassado. Nós precisamos entender que a disciplina, todas as disciplinas espirituais, elas são de extrema importância para a sobrevivência de um cristão que tem como determinação permanecer firme nos caminhos do Senhor. E o jejum não é diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala assim: andai no Espírito, e não alimente a cobiça da carne. Irmãos, como que você vai andar no Espírito? Nós precisamos aprender a jejuar na presença do Senhor. O jejum, ele enfraquece a nossa natureza do pecado, dessa forma, dando permissão para que o Espírito Santo nos dirija. Esses dias alguém me perguntou: pastor, então quando você jejua, você fica mais espiritual? Não, eu não fico mais espiritual, nem você vai ficar.
Mas como eu jejuo, eu enfraqueço essa natureza que tenta me dominar, e eu entrego a chave dessa belezura aqui ao Espírito Santo. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer assumir o controle total da sua vida. De acordo com Isaías 58, o jejum que Deus recebe é aquele que não busca os seus próprios interesses, mas está aberto aos interesses de Deus. Eu estou jejuando para Deus me promover no trabalho. Está equivocado. Você tem que jejuar para enfraquecer essa natureza covarde que você e eu temos, para que o Espírito Santo te dê discernimento, para que você consiga prosperar no trabalho. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus jejuou por 40 dias no deserto, sem comer. Isso nós entendemos ser um jejum parcial. Atos capítulo 9, versículo 9 diz que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Isso nós compreendemos como jejum integral. Daniel capítulo 10, Daniel realizou um jejum específico por 21 dias, comendo apenas legumes e frutas. Para finalizar, eu gosto muito do conceito do Kenneth Hagin sobre jejum. Ele fala que o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum mudará você. O jejum deixará o nosso espírito atento, pois ele tem a capacidade de mortificar a nossa carne e afligir a nossa alma. O que nós precisamos fazer, a partir de hoje com seriedade, eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a ler a palavra diariamente. E eu preciso aprender a jejuar. Se eu fizer isso com toda certeza, a minha vida vai mudar. Fica de pé em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos assim como você está. Irmãos, eu não sei você, mas eu acredito que daqui para frente, apenas a religião não terá mais condição de te conduzir ao Senhor. Ou nós nos tornamos legítimos e verdadeiros, íntimos de Deus, nos momentos que ninguém estiver vendo, ou nós seremos arrancados da face da terra. Eu queria que você fizesse uma oração. Vou fazer uma oração simples. Eu queria que você orasse e fizesse um compromisso com Deus, de praticar esta palavra no ano de 2018. Deus, no ano de 2018, eu vou orar todos os dias, em todas as horas que eu puder. Deus, no ano de 2018, eu vou ler a palavra do início ao fim. Deus, no ano de 2018, eu vou subjugar minha carne, eu vou jejuar e vou entregar a chave do meu corpo ao Espírito Santo. Quantos me entendem, levanta as mãos em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus, com voz de profeta, diga: Deus, neste ano eu assumo publicamente, como igreja, um compromisso com Deus dos céus. Diga comigo: Deus, o Senhor está vendo, eu estou falando, não estou sendo obrigado a falar. Eu assumo diante de Ti um compromisso de ler a Tua palavra, do início ao fim. Diga comigo: Deus, me ajuda, me fortalece, para que eu leia a Tua palavra diariamente. Diga comigo: Deus, eu vou orar o tempo todo, eu não vou me envergonhar de orar, eu vou orar onde eu estiver. Diga comigo: eu vou orar na minha casa, eu vou orar pela minha família,
Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou orar pelos meus vizinhos. Eu vou orar pelos meus amigos do trabalho. Eu vou orar onde o Senhor me plantar. Diga comigo mais forte: Deus, eu também assumo o compromisso que eu vou jejuar. Eu vou mortificar minha carne. E eu nessa noite entrego o controle do meu corpo ao Espírito Santo. As minhas vontades serão ignoradas e a vontade do Senhor seja estabelecida. Diga comigo mais forte: Deus, venha o teu reino, Deus. Diga mais forte: venha o teu reino, Deus. Mais forte: venha o teu reino. Venha sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Deus dos céus nessa noite.